Fala galera, tudo certo? Yuri da 7Lakes aqui e hoje eu estou trazendo um modelo 1.60 com abertura lateral. A gente vai falar detalhadamente dela, tudo que tem nessa barraca, os acessórios que podem incluir aqui nessa barraca e como ela é bacana. Aqui com a barraca aberta a gente consegue visualizar como ela é bem ampla e como ela tem bastante espaço de circulação. Essa é uma barraca que ela abre lateralmente, então a tampa dela vai fazer esse movimento de abertura lateral. Aqui a gente tem tecido de 4.000 milímetros na parte da capa e na parte do interior, que aqui a gente tem um outro tecido, repara, ó, tá vendo? São um duplo tecido, aqui a gente tem 3.000 milímetros de impermeabilidade. Proteção UV50+, como sempre, tecido ripstop, como sempre, padrão 7Lakes. Aqui a gente tem a janela, que ela pode ser usada assim instalada ou ela pode ser usada no formato retrátil com a presilha aqui. Aqui na frente, obrigatoriamente você vai utilizar aqui os varões, porque aqui é o teu processo de entrada. Então a varanda de entrada sempre vai utilizar os varões instalados. O que eu gosto de comentar sempre com o pessoal é que quando eu tiver em uma expedição, eu posso deixar as varandas laterais recolhidas e aí o único processo de abertura que eu vou ter vai ser abrir a barraca aqui, botar os varões e dormir. Então, quando eu estiver numa expedição, quero ser rápido, quero ter o máximo de agilidade possível, eu só abro a barraca aqui, faço esse processo, coloco os varões e pronto, a barraca está pronta para dormir. Isso é bem legal. Então, a barraca é extremamente rápida. Hoje a gente não está acostumado a olhar, às vezes, no mercado, barracas que abrem lateralmente e sejam tão rápidas de abrir quanto essa. Essa aqui você vai levar aí menos de 1 minuto e meio, nem vai para montar toda. Aqui a gente tem, então, alguns acessórios. Aqui a gente tem o porta-sapato, ele é duplo, né? E aí ele vem aqui, você coloca, usa o próprio trilho da barraca. Você pode colocar ele aqui. E aí ele fica aqui disponível para a hora que você for subir e deixar então os seus sapatos aqui. Aqui então nesse formato, ela tá completa, certo? Essa barraca ela tem a opção de sala anexo. Então aqui ela já vem com a espera para a sala anexo. A sala anexo é montada aqui, hoje a gente não tá com ela montada no carro, então a gente não consegue montar, mas a gente vai fazer depois e vai botar uma foto aqui para vocês verem como é que fica. Mas ela prolonga aqui e faz uma sala anexo, certo? Aqui a gente vai falar da interna da barraca e falar dos acessórios que vem nela, tá? Aqui a gente tem então o nosso porta-sapatos, que já acompanha, são dois. A escada, né, que já acompanha o produto, obviamente. Ela aguenta até 130 kg e ela é totalmente de alumínio. E lá para dentro eu vou mostrar mais detalhes dela. Ela vem com um colchão, densidade 38, e ele tem 5 centímetros de altura, esse colchão. Legal desse colchão é que ele já vem com a manta térmica nesse colchão. Reparem que a manta térmica que é utilizada no teto também é utilizada no colchão. Isso dá muito aconchego, um aconchego bem bacana térmico. E ainda além dessa possibilidade, você tem como comprar como acessório à parte a manta lateral dessa barraca, que ela vai cobrir então aqui essas laterais do tecido e tal, a parte do teto, diminuindo aí cerca de 5 graus. Então se tá lá fora tá menos 5, aqui dentro tá 0, utilizando a manta térmica. De qualquer forma, aí você deve avaliar, no seu caso, se enquadra ou não a necessidade da manta térmica, aí você avalia, a gente conversa e a gente disponibiliza também esse acessório para comprar a parte. Embaixo desse colchão, a gente tem também então o feltro de condensação. Ele ajuda muito aqui no processo de condensação, evitando para que haja aí então uma condensação exagerada dentro da barraca.
Aqui a gente tem um tecido totalmente blackout, então se eu desligar aqui a parte dos LEDs, a gente vai ficar realmente no escuro, tá? Isso é muito legal, muito bom, conforto para dormir aí, bem interessante. E aí aqui, aproveitando que a gente está ligando e desligando, a gente tem a iluminação dessa barraca que conta com 3 cores, aqui na cor intermediária, aqui na cor fria, na cor quente, né? E a gente consegue fazer então o controle da intensidade também. Outra coisa bem legal dessa barraca é que ela tem um controle para essa iluminação, e aí você tem até um timer para desligar essa luz. Eu vou aumentar aqui a intensidade para a gente poder mostrar os detalhes internos da barraca. Essa barraca ela vem com um amortecedor interno, então ela não fica externa, do lado de fora não aparenta absolutamente nada, é só o casco, é bem bonita, bem clean. Aqui atrás, na parte de trás, a gente tem então aqui mais uns 20 centímetros de espaço, aqui é uma parte rígida, então você tem os 2 metros de colchão, mais aqui uns 20 centímetros de área útil, você pode até inclusive ganhar um espaço no colchão botando o travesseiro para cá, então é bem legal. Essa barraca, ela acompanha também, assim como a outra Premium, ela acompanha o extensor. Esse extensor ele é um equipamento de segurança, eu diria assim, para a barraca, para que ela não feche. Não que obrigatoriamente você vai ter que usar todos os dias, mas um dia que tiver chuva ou tiver vento forte, você pode utilizar para dar uma segurança. Aqui, ó, ele vai dentro dessa presilha, né? E aí ele fica preso ali. Eu vou botar aqui no canto, que é onde eu alcanço. Ele vai preso nessa estrutura aqui, ó, só que na parte de cima aqui. Talvez não dê para enxergar desse ângulo, mas ó, a gente coloca ali, posiciona no teto. Então dá aquela forçada para ficar firme e aperta aqui. E aí ele trava. Beleza? Então, nesse formato aqui, ele tá travado e seguro, ou seja, a barraca não tem como fechar aqui, ó. Ele não deixa. E quando tiver chuva, ele também tem esse acessório aqui, ó, para você fazer o quebra-chuva. Aqui a gente tá posicionado mais no canto, né? Você vai fazer mais no centro, obviamente. E aí você encaixa aqui e ele angula assim para que a chuva caia para os lados e não faça poça, né? Esse aqui você vai usar de vez em quando aí, né? Nem sempre vai ser necessário. Essa barraca ela tem também, olha só que legal, possibilidade de uma janela. E o que acontece? Aqui, caso você está num lugar que tem muito vento e tal, ou frio, por exemplo, que você quer evitar a entrada de temperatura para dentro e tal, quer evitar a entrada de vento, você pode colocar a janela diretamente nos velcros que tem aqui na parte de cima da barraca, fazendo uma janela, o que permite que você consiga continuar olhando para a rua sem fechar a janela 100%. A janela acompanha então mosquiteiro e acompanha também o blackout. O que é interessante aqui, bacana, você deixar ele meio aberto, até para evitar a condensação e ter uma boa circulação de ar dentro da barraca. Aqui a gente tem um porta-objeto, para você colocar celular e outros itens. Esse mosquiteiro e o blackout também acompanham na entrada. E aí você tem, além dessas aberturas, a gente ainda tem aqui no teto. Claro que essa abertura aqui do teto ela é fechada, né? Aqui a gente tem o teto solar dela, e ela tem o mosquiteiro, tem o blackout, e aí a janela nesse mesmo formato, que permite que você olhe para fora e não tenha incidência de chuva ou vento, enfim, para dentro da barraca, mas você consegue fazer a visualização externa. Vem os porta-objetos aqui na parte do teto, na parte rígida. Esse produto é bem completo, além das tomadas. Aqui, as tomadas, nós temos 3 opções, tá? Aqui a gente tem, então, o 12 volts normal, convencional, que é aquele acendedor de cigarro. Aqui a gente tem o USB dupla. E aqui a gente tem o USB-C e o USB turbo. É aqui o liga e desliga. Esse sistema ele é eletrificado pela parte de baixo da barraca, é um plug Anderson que é utilizado. É um plug que aguenta até 50 amperes, então é um plug que é bem seguro, bem tranquilo de utilizar. E aí você instala conforme a tua necessidade, se numa estação de energia ou se no 12 volts do carro, como você preferir. Agora a gente vai iniciar o processo de fechamento da barraca, tá? Então, como eu falei para vocês, inicialmente a gente vai tirar os varões aqui, né? Vai tirar o varão dianteiro e vai fazer o fechamento. Se caso você estiver utilizando com as janelas laterais recolhidas, você não vai ter essa necessidade, então vai reduzir ainda mais o tempo. Aqui vai levar mais ou menos 1 minuto e 30, mais ou menos. Eu vou fazer aqui para vocês verem e vamos acompanhar.
aqui a gente tem o fechamento completo da barraca 1,60, abertura lateral. Essa barraca, ela tem 26 centímetros de casco. Ao todo, aqui contando esse vão aqui da presilha, mais o perfil aqui, ela fica com 27,5. Então é uma barraca muito slim, fica extremamente clean no carro. Sem falar de todas as possibilidades de equipamentos que continua o nosso padrão de barraca, exatamente como o nosso modelo 1,30, que está ali atrás. Então aqui você também vai ter essa possibilidade. Eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona a instalação dela e vou mostrar também os acessórios que podem ser acoplados nela. Então aqui eu já deixei uma parte preparada para ser mais rápido. Aqui ele vem com uma pecinha assim simples, você coloca aqui dentro do perfil e você evita que o parafuso se mova. E aí aqui você vai colocar então a sua travessa do carro, que ela vai ficar aqui, né? Essa barraca ela fica na longitudinal e aí a travessa aqui na transversal. E o que acompanha é uma presilha que você consegue fazer o ajuste com a mão. Você pode parafusar ela com a mão e facilita muito o processo de instalação. Você consegue utilizar então a instalação nesse formato, ou então você pode utilizar arruela e porca-travante, que seria o ideal também, no formato inox. Aqui, esse é o acessório da placa solar que você consegue incluir então na compra da sua barraca 1,60, e aí você pode comprar aí a parte. Ele é um suporte feito específico para essa barraca, você vai fazer então a fixação dele aqui nos trilhos laterais, que dão diversas possibilidades, e aqui a gente tem uma placa solar de 275 watts de potência. Então aqui você vai produzir 275 watts de potência. A gente também tem uma opção da placa de 430 watts. Só que para esse modelo de barraca, que tem 1,60 de comprimento, ela vai ficar grande, porque a placa 430 watts ela tem 1,70. Então se você tiver uma barraca desse modelo no tamanho 1,90, que é o nosso tamanho família, já fica bacana a utilização da 430. E se caso você tiver então uma barraca 1,30 ou uma barraca 1,45, também dá para utilizar a placa maior. Outro acessório que a gente vende à parte é o rack de teto da barraca. Esse rack de teto ele é feito especificamente para os nossos modelos, ele tem exatamente o ângulo, então isso aqui ajuda na questão de sustentação de peso. Ele é um rack feito especificamente, a mesma pintura, a mesma tonalidade, tudo em alumínio, e é utilizado a fixação dos trilhos laterais, como tudo que a gente coloca de acessório nessa barraca. Algo muito legal desse modelo é que esse modelo ele acompanha uma chave de segurança aqui. Então você tem aqui uma chave de segurança onde você fecha e aí a barraca não abre. Olha só, ela não permite que você faça a abertura dela. E aí aqui, ó, se a gente só fazer a abertura da barraca, ela destrava, permitindo que você abra e feche o produto. Isso é muito legal. Então, essa foi a apresentação da barraca 1,60, barraca lateral da Seven Lakes. Tem uma abertura lateral, casco de 26 centímetros ao total, com o perfil fica 27,5. Uma barraca excepcional para quem está procurando aí uma opção bacana de altura menor e uma opção extremamente completa que tem então várias possibilidades de acessório, sendo placa solar, rack de teto, manta térmica e ainda a sala anexo, que numa próxima oportunidade a gente vai mostrar para vocês o vídeo completo dela sendo montada e como que ela vai ficar no carro. Eu vou deixar aqui também uma instalação que a gente fez recente, numa L200, uma Triton Sertões, um projeto que ficou muito bacana do Luciano. E vocês vão ter uma ideia de como que ela fica no carro também, porque aqui ela está em cima do cavalete, mas lá em cima do carro vocês já vão ter uma visão. Esse produto ele é bem bacana para quem tem um carro menor, vamos dizer assim, um SUV menor, e procura mais espaço. Essa barraca fica muito clean. Por exemplo, a gente tem uma dessa vendida, que já foi despachada, na verdade, que foi para Minas Gerais, Belo Horizonte, para uma TR4. Então ele precisava de um pouquinho mais de espaço, mas queria algo clean no carro. Essa barraca ela tem 1,20 de largura aqui. Então ela fica dentro da estrutura do carro, fica muito bonita. Tem 1,20 por 1,60. Fica bem bacana, vai ficar um projeto muito show para quem tem um carro menor, assim, uma Troller, por exemplo, que tem um teto um pouco menor, para quem tem uma EcoSport, sei lá, uma Duster, e quer algo um pouco mais clean, quer algo mais espaçoso, utiliza esse modelo aqui que vai combinar muito com o teu carro. Então, galera, para quem gostou dessa barraca, pode chamar a gente no WhatsApp, pode dar uma olhadinha também no nosso site, que tem as opções lá. E a gente está à disposição, fiquem à vontade, curtam e compartilhem aí para os seus amigos desse vídeo, para a galera conhecer também esse modelo e saber mais essa opção que a Seven Lakes traz aí para o Brasil de produto Overland. Tamo junto, até mais!